meu nome é Jean Kucheski e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Espiritismo. Como que surgiu? Então, lá em meados da década de 1850, na Europa, existia um fenômeno chamado mesas girantes. E isso chamava muito a atenção das pessoas. Todo mundo lá ficava admirando aquelas mesas que giravam, que se movimentavam, chegavam até a saltar, sem que ninguém tivesse ali de fato empurrando a mesa ou erguendo ela para que ela saltasse. Então teve um professor chamado Allan Kardec que resolveu estudar o que estava acontecendo. Ele começou a estudar em 1855. No começo ele não acreditava muito que pudessem ser espíritos que estavam ali influenciando para que aquela mesa girasse. Mas, depois de muito estudo, ele chegou à conclusão que era através da influência dos espíritos que aquelas mesas se movimentavam. Então ele codificou a doutrina espírita, que é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. E é bem interessante, até para quem quiser, tem um filme chamado Kardec. Tem até algumas provedoras de filmes via streaming que tem esse filme. Então vejam aí, se vocês conseguem encontrar, o filme chamado Kardec. Vocês vão achar bem interessante a história. Os princípios básicos da doutrina espírita são Deus, que é o nosso Pai, é bom, é justo, é misericordioso. Reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade e pluralidade dos mundos habitados. São 5 os princípios básicos. Eu sou espírita desde que nasci e toda a minha influência religiosa foi o espiritismo. E desde pequenininho eu sempre perguntava para minha mãe: Mãe, por que existem pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm dinheiro? Por que existem pessoas com limitações e pessoas que não têm limitação nenhuma? Por que isso acontece? E aí está ela agora, Josiele Kulcheski, que vai responder também para vocês. Mas como de repente, a gente vendo o filme do Extraordinário, o menininho nascer com a face toda deformada por problemas da gestação, problemas genéticos, será que Deus seria aquele que de repente privilegia uns e castiga outros, sendo soberanamente bom e justo? Jamais. Então vamos imaginar a doutrina espírita colocando para todos nós que existe a reencarnação, que temos muitas vidas para frente e tivemos muitas vidas lá atrás. Então somente essa doutrina explicando das nossas vidas sucessivas é que poderia justificar essas diferenças, tanto de saúde como doença, tanto como pobreza como riqueza, porque tudo é um aprendizado para todos nós. Tudo nos traz uma lição. E eu perguntava desde pequenininho também para o meu pai, já que a gente tem várias reencarnações, por que a gente não lembra das outras vidas? E agora está aí ele, Divaldo Kucheski, para responder também para vocês. Todos nós já nascemos muitas vezes. E muitas outras vezes nasceremos até que consigamos ser perfeitos. Durante o tempo em que estamos reencarnados, nós nos esquecemos de nossas vidas passadas. O esquecimento do passado na reencarnação é bondade divina. Seria muito perturbador termos consciência de ter praticado atos que tivessem prejudicado aqueles hoje com quem convivemos. A lembrança do passado atrapalharia a nossa vida de hoje. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, nos faz esquecer temporariamente o que fomos nas encarnações anteriores. Todo conhecimento espírita, ele é passado de várias maneiras. Algumas delas, através da leitura das obras básicas. Kardec deixou 5 livros que formam o Pentateuco Espírita. São 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então é através da leitura dessas obras e tantas outras subsidiárias, é através das palestras que tem nas casas espíritas, ou até grupos de estudo nas casas espíritas, e é também na família, ali você conversando com o teu pai, com a tua mãe, que eles vão passando
bastante conhecimento para vocês também. E foi isso que aconteceu comigo. E agora tudo isso aí do Espiritismo, eu e a minha esposa, a gente vai passar para nossa filha, a Júlia, que está com 1 ano e 4 meses. Ela é bem novinha, mas ela vai crescendo e a gente vai passando tudo isso para ela. E uma coisa que eu queria até frisar é que o grande guia e modelo da doutrina espírita é Jesus. É Jesus que a gente tem como guia e modelo. Então, uma das coisas que eu já estou colocando ali para minha filha é nós buscarmos sempre seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Julião, e o que Jesus ensina para a gente? Que a gente tem que fazer para o outro o que a gente quer que o outro faça para a gente.